2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá a paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportá-la, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Assim muitos darão graças por sua causa, pelo favor a nós concedido em resposta à oração de muitos. Pai querido, nós clamamos a Ti pela Tua palavra, nós clamamos ao Senhor para que essa palavra ela marque, ela molde em nós a vontade soberana do Senhor. Abençoa-nos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. O ser humano tem por natureza muitas vezes a capacidade de reagir, a capacidade de ir além das suas condições, talvez até emocionais. Em uma corrida, quando você está exausto e você não está aguentando mais e você diz, não dá mais para mim, a verdade é que você ainda tem 30% de energia para ir até o final. O seu corpo diz que você não aguenta mais, mas se você negociar com o seu corpo, você percebe que você consegue chegar até o final. Você ainda tem 30%. Assim somos nós. Você percebe que Paulo, nesse texto, ele fala sobre a perseguição que eles sofreram na Ásia. E ele diz no versículo 8, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Se foi muito além da capacidade deles suportar, era porque eles deveriam estar o que agora? Mortos. Foi além da capacidade de suportar. Amém? Aí ele diz, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Então a gente percebe que a tribulação e a dificuldade que Paulo estava passando com seus irmãos aqui está muito além da capacidade racional de entender o que está acontecendo. Após um limite de tribulação, após um limite de perseguição, de dor, de angústia, após um limite, nós começamos a achar que não dá mais. A sua mente começa a negociar para que você possa, talvez, se soltar de vez para acabar com a tensão. O ser humano tem dessa condição
para que não se faça o esforço maior, é mais fácil você abrir mão. É mais fácil você relaxar. O que seria mais fácil numa maratona? Você correr os 42 quilômetros, ou no momento que você começa a sentir que está exausto e não aguenta mais, você parar? É mais fácil parar. Por que aqueles homens vão até o final? Porque eles não estão negociando. Porque eles vão até... A mente deles está dizendo, é até lá. É até lá. Mas nós temos essa capacidade. Nós temos essa situação de desistirmos, de pararmos, de esmorecermos. Então a gente fala no tocante a uma corrida, mas quando a gente traz no tocante às nossas vidas e ao que está ao nosso redor, nós vamos perceber que muitas coisas são bastante semelhantes. Você percebe, você olha que a própria Bíblia, a própria palavra, ela assemelha a nossa vida como uma corrida, não é isso? Ela assemelha a nossa vida como uma corrida, que ao chegar no final nós receberemos o prêmio, nós receberemos a vitória, nós receberemos, mas ele assemelha a corrida. E ele fala sobre aquele que treina para correr uma corrida inteira, né? Eu ouvi o pastor Ziel Machado, não sei quantos conhecem Ziel Machado, eu indico muito você ouvir qualquer mensagem dele, extremamente inteligente, extremamente boa demais, e ele é um senhor que corre maratona. Ele é um senhor que corre maratona. E ele fala que toda maratona que ele entra disposto. Mas ele fala que quando vai chegando lá para os 35 quilômetros, a mente dele começa a dizer: o que você está fazendo aqui, Ziel? O que você está fazendo? Por que você entrou aqui? E ele começa então a não encontrar a razão por que ele fez aquilo. Por que ele tinha que entrar naquela corrida? Por quê? Porque ele sabia que ia ser sofrimento. Mas ele fala ao mesmo tempo que no quilômetro 36 ou 37, quem está lá esperando ele? O treinador dele. E aí no quilômetro 36 ou 37, o treinador dele começa a correr do lado dele. E ele começa a dizer: Ziel, agora é a hora de você concentrar. Ziel, agora é a hora de você focar, porque só faltam 12 quilômetros. Segura que você vai conseguir até o final. Agora é a hora de você... E aí ele diz que aquela palavra do treinador dele entra de uma tal forma que ele diz: não, só falta pouco. E ele vai até o final. Ele vai até o final. Consolações do Espírito Santo de Deus. Consolações do nosso Deus. Uma mistura de homem demente, de homem que sai da sua mente, que abandona a sua mente. E ao abandonar a sua mente, não sei se você está me entendendo a questão de abandonar a sua mente, e ao abandonar a sua mente, você passa a ter uma mente vulnerável para pensamentos que são contrários àqueles que Deus tem proposto para você, que é para você chegar na linha final. É como, usando o exemplo da corrida, é como o pastor Ziel Machado, que sai, e ao partir da sua largada em direção à linha de chegada, ele sai convicto de que ele vai chegar do outro lado. Mas no quilômetro 35, no quilômetro 30, não sei qual quilômetro que ele fala, estou dando um exemplo, a sua mente, ela já está sendo povoada, ela já está sendo bombardeada com outras informações. E quais são as informações? O que você está fazendo? Por que você está aqui? Por que você está sofrendo desse jeito? Por que você tem que aguentar isso, Daniele? Por que você tem que fazer isso? Por que você tem que ser dessa forma? Por que, Eliândia? E é nessa hora que o treinador chega e começa a bombardear com outras palavras, dizendo: não falta muito. Você vai conseguir. Agora é hora de se concentrar. Quando ele diz agora é hora de se concentrar, ele está dizendo o seguinte: volte. Volte a tomar o controle, volte a dominar. Obrigado, André. Volte a tomar o controle, volte a dominar, volte a entender, volte a olhar para o seu foco, para o seu alvo. Gente,
Essa é a consolação de Deus para nós. Essa é a consolação do Espírito Santo de Deus para nós. O Espírito Santo de Deus não nos poupa a corrida, amém? O Espírito Santo de Deus não nos poupa se estiver sol, nós sermos queimados pelo sol. Se estiver ventos contrários, de sermos impedidos, ou seja, haver atrito contra relação a ventos contrários. O Espírito Santo de Deus não nos impede de sentirmos cansaço, fadiga, dores. Mas a consolação está exatamente quando eu estou dizendo para ele, ou para quem quer que seja, eu não quero mais. Não dá mais. E aí então é hora que ele entra, que esse Espírito entra em ação, é hora que esse Espírito chega às nossas vidas e está dizendo, espera, está chegando. Volte ao controle. Volte a dominar aquilo que está sendo bombardeado por qualquer outra informação que não seja que você vai chegar onde você tem que chegar. Volte. Quando nós dizemos que não dá mais, nós ainda temos 30% que pode ser negociado. Quando nós estamos declarando é o fim, nós ainda temos condições, viu, Aninha? Viu, Edith? Nós ainda temos condições, né, grandão? Nós temos condições. Por quê? Por que, Laninha, que nós temos condições? Por causa do Consolador. Por causa daquele que nos espera em lugares estratégicos. Por causa daquele que nos espera nos lugares onde nós vamos falhar. Por causa daquele que está andando ao nosso lado, mas está pronto a todo instante de nos resgatar, de nos restaurar, de nos revigorar. E aí Paulo declara nessas palavras tão duras, olha, nós fomos muito tribulados, nós fomos muito perseguidos na Ásia, eles foram muito cruéis. Nós fomos tão atribulados que nós perdemos a esperança da vida. Nós perdemos a esperança da vida. Eu já tinha entregado o Espírito para Deus. E ele diz, mas ele veio nos ajudar. Versículo 10, ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. O Espírito Santo de Deus, o Deus Consolador, ele nos livra e continuará a nos livrar. Porque ele sabe exatamente quais pontos da estrada da sua vida você já não está mais aguentando. Porque ele sabe exatamente qual é a curva da sua vida que você está querendo largar o controle e despencar ladeira abaixo para não ter mais que fazer força, para não ter mais que ter esforço, para não ter mais que ter lágrimas. Paulo está dizendo muito claro aos coríntios, olha, não tem como amenizar a caminhada, não tem como amenizar os sofrimentos, não tem como amenizar, Fabrícia, não tem como amenizar, Heloísa. Deus está dizendo para mim e para você, Déia, não tem como amenizar, mas Ele está dizendo para mim e para você também o seguinte, mas eu sou sobre a sua vida, Fernandinha, eu sou sobre a sua vida, Andréia, eu sou sobre a sua vida, Damião, eu sei exatamente a área da sua vida, a pista que você está correndo, qual é a curva que você está escorregando, qual é a área, quando que seus pensamentos estão sendo bombardeados por informações que vão impedir de você chegar à linha de chegada. E ele traz palavras como, falta pouco, você consegue, eu estou junto com você, vai em frente. Por isso que Paulo diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, das misericórdias e Deus de toda consolação. Misericórdia fala sobre compaixão.
Porque misericórdia é o poder que Deus tem de saber que os nossos pecados e não nos condenar. Como eu falei um tempinho atrás, né? E graça é o poder que Deus tem de nos abençoar sem merecermos. Mas misericórdia é o Deus saber que nós somos pecadores e não nos condena. Misericórdia. Para aquele que está recebendo a misericórdia, para aquele que está declarando a misericórdia, misericórdia significa: eu sei que sou pecador e Deus me perdoa. Então ele está dizendo: eu sei quem eu sou e Deus me perdoa. Então Paulo começa esse texto já dizendo: bendito, glorificado, exaltado, grandioso, poderoso, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. A relação dele com a humanidade está pautada na misericórdia e na graça, no poder de não nos condenar porque nos ama, no poder de não nos abandonar porque nos quer. E Paulo reconhece isso. Paulo reconhece dizendo: olha, a linha de chegada que eu atravesso, porque ele combate o bom combate, ele acaba a carreira. O que é acabar a carreira? Ele chega à linha de chegada. E ele diz: e ainda consegui guardar a fé. Mas ele diz claramente: foi Deus, não foi mérito meu. Se dependesse de mim, eu tinha parado há muito tempo nas várias corridas da vida. Se dependesse de mim, eu tinha largado, sabe, esse arado e tinha ido embora. Eu não teria enfrentado o que eu tenho que enfrentar. Mas bendito seja Deus e Pai, Pai de todas as misericórdias, de Deus de toda a consolação. Consolar é ser tomado no colo, é ser tomado nos braços. Consolar é aquele que às vezes sem palavras apenas abraça e coloca a pessoa no ombro e acolhe. Consolar é acolhimento. Consolar é aceitação. Consolar é permissão do outro ser quem ele é naquele momento. É como um ente querido nosso que perdeu alguém tão importante e que chora. E que a gente, como amigos ou próximos, nós não sabemos o que falar. Mas você, como tem intimidade, você faz o quê? Você traz um abraço. Aquilo ali é o quê? Consolo. Consolar é abraçar, né, Alção? Consolar é permitir que o outro seja quem ele está sendo naquele momento. Consolar é sem palavras. E Deus é esse. E Deus é esse, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele está dizendo para mim e para você, ideia, que quando você precisar, Ele está com o peito, com o braço aberto, apenas para afagar você, apenas para abraçar você, apenas para dizer: Aninha, pode ser quem você é. Né, Fê? Alguém está dizendo para assim: o crente não pode isso. O crente não pode, olha, crente não pode isso. E o Senhor está dizendo: vem cá, filho. Não é hora de você se forçar a fazer nada. É hora de você ser consolado. Você já pensou por que o Senhor disse que não deixaríamos só, mas deixaríamos o Consolador? Ele não poderia dizer: eu deixo vocês o Espírito Santo. Mas ele utiliza exatamente a palavra Consolador porque os discípulos não tinham noção. Não tinham noção do que iriam passar. Os discípulos não tinham noção do que iria viver.
Mas ele disse: olha, eu estou indo para o Pai. Mas fiquem tranquilos, porque vocês não vão estar sozinhos. Eu deixo o Espírito Santo, o Consolador. A gente só entende o que é consolo quando precisa do consolo, ou quando é consolado. Mas o consolo não vem quando você desiste, o consolo vem quando você continua. O consolo não vem porque você se sentiu inferiorizado. Não, talvez não seja a palavra inferiorizado, mas o consolo não vem porque você desistiu. O sentimento de uma pessoa que desiste é fracassado. O consolo não vem porque você se sentiu fracassado, porque você está com pena, porque você está com, sabe, com autocompaixão, com sei lá. O consolo não vem por isso. O consolo não vem porque aconteceu alguma coisa, você sentou no cantinho e você está lá moadinho. E você está orando a Deus para alguma coisa, mas você parou a corrida. E muitas vezes você não se sente consolado, porque você parou. O consolo, ele está a partir do momento que você não aguenta mais, mas você está dizendo: Deus, eu vou. O consolo está a partir do momento que as suas forças já se esvaíram, que você vai entrar naquele volume morto. Você tem um volume, mas ele não era para ser utilizado, mas tem que ser utilizado. E você utiliza aquele volume, mas é ali que entra a ação do Espírito Santo. É ali que entra o milagre de Deus. É ali que entra a ação de Deus. Para quê? Para fazer com que eu e você consigamos ir até o final. Para fazer com que eu e você confiemos, olhemos para Ele e esperemos nele e cheguemos onde nós temos que chegar. Então, consolo não é um carinho dizendo tadinho. Consolo é alguém dizendo: vem cá, filho. Salmo 23, né, André? Nós cantamos. O Senhor me conduz a águas tranquilas e pastos verdejantes. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me às águas tranquilas. Consolo. Nós só entramos em pastos verdejantes e águas tranquilas, talvez quando a tribulação está muito grande. Mas logo que nós conseguimos levantar a cabeça e nos aprumar e sentir o afago de Deus, nós vamos falar: Senhor, agora, ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, não temerei mal algum, porque é o Senhor que está comigo. Senhor, preparas uma mesa à presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, que meu coração vai transbordar. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Não é? Eu estou pronto. Então nós temos épocas de pastos verdejantes e águas tranquilas, mas temos épocas também de preparar uma mesa à presença dos adversários, de estarmos frente a frente com aquilo que está nos afrontando, de estarmos frente a frente com aquilo que está nos roubando, de estarmos frente a frente com aquilo que quer nos fazer recuar. Mas o Espírito de Deus não está dizendo: Aliândia, não precisa enfrentar porque eu sou o Consolador. Se você não conseguir, não. Não. Essa palavra, o Consolador, é para aqueles que vão, não os que desistem. O sentimento de fracasso, ele sempre será um sentimento de fracasso quando nós desistimos. O sentimento de derrota sempre será esse sentimento quando nós jogamos a toalha e dizemos: não dá mais. Não dá mais. Amém? E eu confesso que é mais fácil falar do que fazer. Eu confesso que é mais fácil falar do que fazer. E eu confesso que essa mensagem pode ter sido uma mensagem poética,
talvez com versículos bem encaixados. Nós precisamos de Deus, amém? Da misericórdia dele. Não somos o dono da verdade. Não somos nem sequer de perto o dono da verdade, né, Cláudio? Amém? Quantos foram abençoados? Eu vou parar aqui hoje. Vou terminar aqui. E eu quero orar por você. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Lugar de honra. Lugar de glória. Toma o teu lugar. Obrigado por palavras que o Senhor traz ao coração e que nos deixa literalmente em crise. E que nos deixa literalmente, Deus, em um estado de vida, talvez contemplativo, até definirmos o que vamos fazer. Eu sei, Senhor, que é marca do ser humano, não todos, mas é marca do ser humano negociarmos com aquilo que é difícil para tentar mudar alguma coisa. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus não está sobre as nossas vidas para nos poupar das lutas. Mas temos a convicção de que Ele está nos momentos certos, na hora certa. Mas temos a convicção de que todas as vezes que precisamos dEle, Ele está ali. Então, Deus, a mim e aos meus irmãos, nós não queremos simplesmente, Deus, uma mudança por uma religião ou por o que alguém falou. Nós queremos que essa mensagem, se faz sentido e razão, transforme tudo dentro de nós. Não é esforço humano, é milagre de Deus. E milagre de Deus não precisa de esforço humano. Nós precisamos de um milagre do Senhor. Precisamos de um milagre na nossa vida. Precisamos, Deus, que o Senhor restaure muitas coisas dentro de nós. Precisamos que o Senhor renove muitas coisas. Porque se o Senhor não fizer, em vão vai ser todo o esforço. Então, Deus, hoje nós vamos esperar. Hoje nós vamos esperar no Teu nome. Abençoa-nos nessa noite. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos guardando, sendo sobre as nossas vidas, nos abençoando. Cada irmão, cada irmã, que os seus alvos, que as suas lutas, que as suas dificuldades possam, Deus, estar sendo colocadas em Ti. Que na corrida da vida as mentes possam estar sendo povoadas novamente pelo Senhor, pelas Tuas palavras. Vai que dá. Em nome de Jesus. Rendemos graças a Ti. E que então o amor de Deus, e que a graça de Jesus, e as eternas e doces consolações desse Espírito que é santo, seja sobre toda a igreja, desde agora e para todo sempre. Que a igreja do Senhor diga amém. Graças a Deus. A paz de Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. E as eternas e doces consolações desse Espírito que é santo, seja sobre toda a igreja, desde agora e para todo sempre. Que a igreja do Senhor diga amém. Graças a Deus. A paz de Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.